Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje nós vamos discutir um tema de grande importância social. Talvez o sonho de todo aquele que se aventura a trabalhar é um dia poder se aposentar. E falar sobre aposentadoria é um tema que requer alguém com conhecimento sistematizado, abrangente e profundo. Eu estou trazendo para vocês hoje Luciano Martinez, um grande especialista sobre a matéria e, para meu prazer, o meu melhor amigo. Luciano, que bom tê-lo aqui. Obrigado por estar aqui no Papeando. Vamos estudar aposentadoria e tratar desse tema tão importante. Beleza, vamos começar com o VT. O que é aposentadoria do ponto de vista dos aposentados? O aposentado no Brasil hoje, cerca de 31 milhões no Brasil, e 2.241.650 aposentados na Bahia, aposentados, pensionistas e idosos. Na Bahia, esse contingente, que tende a crescer cada vez mais, vive muitas dificuldades. E que dificuldades são essas? Qual é o cotidiano desses aposentados? Nós convivemos com doenças crônicas, falta de atendimento médico, falta de hospitais, falta de postos de saúde que tenham especialistas para esse contingente, que é um contingente numeroso, né? Então, não temos plano de saúde, não temos direito à cultura nem ao lazer, que é muito caro para nós. 83,6% desse número que eu disse, de 2.241.000, recebe apenas um salário mínimo. E nós havemos de convir que com um salário mínimo é muito difícil você fazer face a medicamentos de alto custo. Plano de saúde é um sonho, lazer é um sonho. A gente não tem condições de nada disso. Nós temos alguns projetos de lei, o 4434 de 2008, o 01, são PLs, são projetos de lei de 2007, que acarretariam uma mudança muito positiva em nossos benefícios e em nossas vidas. Por quê? O 4434 atualiza os nossos benefícios pela época em que eles foram concedidos. Ora, é muito injusto que eu, por exemplo, tenha me aposentado ganhando 5 salários mínimos, é um exemplo que eu estou dando, e que hoje eu ganhe apenas 1 ou 1,5. É injusto porque eu paguei para 5 salários, eu paguei para 10 salários, eu paguei para 20 salários, não existe isso. O teto máximo da Previdência hoje é 4.390 e ninguém ganha isso, só se entrar na Justiça. Nossos direitos também não são reconhecidos. Nós não temos prioridade na questão judicial e devíamos ter, porque a idade não espera. Então, eu tenho questões de 83, certamente quem vai receber são meus filhos e muitos outros. O grande entrave é o fator previdenciário, porque, ora, se eu ganho R$1.000 hoje, na vida ativa, como se chama normalmente, e eu vou me aposentar e no próximo mês eu já vou receber 400, fica muito complicado. Por quê? Porque essa história de dizer que tem muito emprego no Brasil, eu não vejo dessa forma, e dentro da minha idade a gente percebe as coisas, a gente se informa. Então eu vejo que a dificuldade de emprego é muito grande no nosso país. Os nossos filhos, os nossos netos dependem muito da nossa ajuda. E esse dinheiro da Previdência não atrasa. Por isso é que eu sempre digo em todas as minhas falas, nós temos que nos preocupar, nós aposentados, pensionistas, idosos e os jovens, com a preservação da continuidade da nossa Previdência Social Pública Universal. Então, para nós, fica muito difícil viver no Brasil. Mas nós não podemos. Aquela história que a TV Globo de vez em quando mostra, os aposentados em Las Vegas, é uma pequena minoria. Não somos nós. Nós ganhamos um salário mínimo, não podemos nem sonhar em ir em Caldas Novas, quanto mais em Las Vegas. Bem, Lu, vamos conversar agora sobre a aposentadoria. Sim. E para conversar, é importante delimitar conceitualmente o que é aposentadoria e quais são as origens do Instituto.
Ok, tecnicamente falando, a aposentadoria é um benefício de prestação continuada. Só que isso não é suficiente para que se entenda bem a aposentadoria sob o ponto de vista de ser um benefício de prestação continuada da Previdência Social. Para que se fale de aposentadoria, é necessário que estejam presentes pelo menos 3 elementos. É necessário que o indivíduo seja, quem pede, um segurado. Segurado significa que ele esteja contribuindo para a Previdência Social. Não existe aposentadoria a título gratuito, não é um benefício assistencial. Segundo, nós precisamos saber que a carência precisa estar cumprida. Sim. E o que é carência? Carência é o cumprimento de um número mínimo de contribuições. Certo. No caso da aposentadoria, as aposentadorias espontâneas por idade e por tempo de contribuição, é de 15 anos, ou seja, 180 contribuições. Certo. E da aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições. Mas existe situação em que isso pode não ser exigido. Vale dizer, depende do fato gerador. Se o fato gerador for um fato gerador de natureza acidentária, fica isenta a exigibilidade da carência. Certo, mas isso como um conceito. E qual a origem? A aposentadoria não é um instituto originalmente brasileiro, não é? Não, a aposentadoria ela tem uma origem etimológica, né, que remonta a pelo menos 3 ideias. A ideia de repouso ou pouso, uma ideia de afastamento, tá? E uma ideia de júbilo, alegria, contentamento. Daí porque nos nomes que nós temos aí na literatura jurídica, os nomes remetem a isso. No caso da nossa língua portuguesa, a aposentadoria é voltar aos aposentos. E, historicamente, ela surgiu desde os primórdios com medidas que fossem de caráter privado. Certo. Mas, publicamente, com a administração pública Sim. interferindo, ela no Brasil, especialmente, surgiu a partir dos anos de 1888 com os Correios e depois se fixou com a Lei Eloy Chaves em 1923. Certo, mas dentro dessa no linha, mundo, de um instituto que inicialmente começa privado, depois passa para o público. Eu pergunto justamente quais são as principais formas ou modalidades de aposentadoria. Bom, para falar desse assunto é bom esclarecer que existem 2 tipos de regimes que precisam ser considerados. Os regimes sociais Certo. e os regimes que são considerados como individuais. Os regimes sociais, a gente tem o Regime Geral da Previdência Social, conhecido pela sigla RGPS, Sim. e também o regime próprio de Previdência Social, o RPPS. Do outro lado, os individuais... Sigla, e dá para confundir, né? Na linguagem previdenciária, prática, sim. siglas fazem parte da nossa vida. Então, temos o RPC, que é o Regime Previdenciário Complementar. O interessante é chamar a atenção que nos regimes considerados como sociais, existe uma coisa chamada repartição simples. Sim. Todo mundo contribui para que aquele que está fruindo do benefício o receba. É um princípio da solidariedade, talvez? A solidariedade é o princípio básico dos regimes gerais de previdência Certo. social. Sim, isso acontece. E dentro desses 2 ou 3 sistemas, né, levando em conta o complementar, quais são as principais modificações que o Brasil teve nessa disciplina da aposentadoria nos últimos anos? Poxa vida, nós precisamos considerar aí um pós-Constituição de 1988. Sim, depois da Constituição de 1988, são, digamos assim, marcos a uma legislação infraconstitucional, que é a Lei 9.032 de 1995. Essa é importante porque ela equalizou o valor dos benefícios previdenciários ocupacionais ou não ocupacionais, mas com certeza, sem dúvida nenhuma, a emenda constitucional número 20 de 1998 foi um ponto muito importante, porque ela produziu modificações sob o ponto de vista do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Inclusive, ela teve um ponto de produção que foi importante no sentido de fazer com que todas as contribuições previdenciárias elas ficassem num compartimento estanque. No passado, era possível desviar contribuições previdenciárias. Desviar para poder fazer uma obra, por exemplo, pública. Entendi. Hoje, os valores, de acordo com o artigo 167, inciso 11... A Transamazônica ou a ponte Rio-Niterói. A imprensa anuncia e diz que realmente isso foi construído com recursos, mas é fácil de entender as razões que isso acontecia. Nós tínhamos um desenho geográfico humano diferente do que temos hoje. Sim. Nas décadas de 50, 60, 70, nós tínhamos um desenho que parecia uma pirâmide, uma base larga de muita gente contribuindo. Certo. O Brasil era um país jovem, com um topo com pouquíssimas pessoas. Entendi. Isso significava que tínhamos muita gente contribuindo e
pouca gente recebendo o benefício. Porque aquela ideia, Rodolfo, sobre uma possível formação de poupança, algumas pessoas, eu estou fazendo meu pé de meia. Isso não existe. Né? Porque, em verdade, nos regimes gerais da Previdência Social, existe um rateio. Todo mundo paga hoje o benefício previdenciário que se recebe hoje. Rezando, pedindo a Deus que no futuro existam pessoas que estejam pagando para que nós possamos receber os nossos benefícios. Mas dentro dessa linha, quais são as principais diferenças entre a aposentadoria no serviço público e na iniciativa privada? Bom, as diferenças ainda são grandes. Para começar, no chamado serviço privado, vamos chamar aí que é a aposentadoria que mais se pratica nesse âmbito, seja a do regime geral da Previdência Social. Sim. Nós temos um teto, tanto de contribuição, quanto um teto de recebimento dos benefícios. Já isso não existe no âmbito das aposentadorias dos regimes previdenciários próprios, porque ali o indivíduo contribui sobre tudo que ganha e se leva também essa paridade para o momento de receber o benefício. Só que isso está mudando, tá? Especificamente isso com a criação dos fundos de administração de regimes complementares previdenciários no âmbito do serviço público. Entendi. Então, a tendência é que, no futuro, os próximos servidores públicos, eles também estejam num regime muito parecido com o regime geral da Previdência Social. E é justamente como pergunta final que quero fazer. Dessa primeira parte do programa, é sobre tendências, ou sobre o vislumbre do futuro. Sua opinião, como pensador do direito previdenciário, quais são os rumos da aposentadoria para a sociedade brasileira? Bom, a tendência é que, como dito anteriormente, exista uma confluência entre os regimes. Entre o regime geral da Previdência Social e o regime previdenciário próprio, para que não se fale de pessoas com garantias previdenciárias diferentes. Hoje, um indivíduo que é servidor público, ele consegue se aposentar tendo integralidade de proventos e manutenção daquele padrão na atividade. Isso não acontece com o regime geral da Previdência Social. A tendência é que isso se aproxime, que desapareçam essas diferenças e que a aposentadoria seja aquilo que ela é, como uma garantia lastreada pela administração pública, que é efetivamente um benefício que garanta um mínimo existencial. Vamos abrir mais. Esse é um tema de um interesse social muito amplo. Sim. E aí não fica só comigo, eu preciso saber se tem alguém. Alguém quer perguntar aí? Olá, meu nome é Luciana Esquivel. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por tempo de serviço. Luciana, a sua pergunta é muito interessante porque é muito pouco abordada. Em verdade, muito pouco se fala sobre a distinção entre tempo de contribuição e tempo de serviço. Tempo de serviço é uma noção trabalhista. Tempo de contribuição é uma noção previdenciária que só se destacou depois da Emenda Constitucional número 20. Em realidade, a partir da Emenda Constitucional número 20, nós tivemos a ideia de que não bastava somente tempo de serviço, era necessário a existência de um fundo de contribuição, era necessário que o segurado contribuísse para ter direito ao benefício. Muito bem. Oi, Luciano, meu nome é Felipe Brandão. Em que consiste o teto para a aposentadoria? Bom, teto para fins previdenciários é o valor máximo para fins de contribuição ou para fins de recebimento do benefício. Esse teto ele é fixado pelo Ministério da Previdência Social e a cada ano é levado ao conhecimento de todos, né, da sociedade. Então, além desse teto, e esse teto fixa o valor máximo das aposentadorias do regime geral da Previdência Social, mas nos regimes previdenciários próprios existe um outro teto, que é chamado teto remuneratório do serviço público, cujo valor máximo coincide com o valor que é pago para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma conjunção da emenda 20 com a emenda 19, né? Sim. Ambas emendas constitucionais. Olá, meu nome é Fabiana Calisto e eu queria entender um pouquinho qual é a sua posição, qual é o seu entendimento acerca da desaposentação. Fabiana, a desaposentação é um tema que não tem uma base, um lastro na legislação para fins do regime geral da Previdência Social. E por isso o judiciário, por entender também que não existe nenhum impedimento, tem se manifestado em muitos casos
preenchido essa lacuna. Mas o grande problema é esse: cada magistrado interpreta a desaposentação, que significa voltar à condição de não aposentado, de ativo, e ter todas as contribuições disponíveis para melhorar a dimensão da aposentadoria. Luciano, por que você não gosta da expressão desaposentadoria? Não é não gostar da expressão. Sim. Em verdade, desaposentação é uma ação por meio da qual você se desaposenta ou você estava aposentado. Aposentar é o verbo gerador do benefício. O benefício é a aposentadoria. Então, desaposentadoria seria colocar uma ação num substantivo. Okay. Olá, Luciano. Meu nome é Otaviano Júnior. Eu gostaria de saber de você como se transforma tempo de contribuição especial em tempo de contribuição comum. Otaviano, a conversão é feita através de uma tabela. Essa tabela leva em consideração, é claro, as vantagens que existem para aquele que trabalha em condições especiais, quanto a trabalhar menos para se aposentar mais rapidamente. Assim, se uma pessoa, por exemplo, trabalha em uma mina de subsolo, ela se aposentaria em 15 anos de contribuição especial. Só que ela pode desistir e ir para um banco. Exato. E ela pode querer levar esse tempo de contribuição para o banco. Se ela quiser levar esse tempo de contribuição, no caso de uma mina de subsolo, e se for uma mulher, é possível o trabalho da mulher em minas de subsolo depois da Constituição de 88, ela pode transformar isso multiplicando por 2, ou seja, cada ano trabalhado ali é multiplicado por 2. É uma tabela estabelecida? É uma tabela. A mais conhecida das unidades de multiplicação é a 1.4, porque todo mundo utiliza, no que diz respeito, os homens especialmente, para multiplicar, para transformar em 35 anos de contribuição. Entendi. Mas é uma tabela que ajuda a produzir uma equalização entre o tempo de contribuição especial e o tempo de contribuição comum. Perfeito. Olá, meu nome é Isabelle Azevedo. Eu gostaria de saber como deve ser requerida a aposentadoria. Essa é uma pergunta muito prática. Verdade. Isabelle, a aposentadoria ela é requerida num procedimento que é estabelecido pelas instruções normativas do INSS, no caso, o Regime Geral da Previdência Social. Ou ainda, segundo a sistemática adotada em cada um dos regimes próprios. Mas, em rigor, é necessário ser segurado, segundo, cumprir a carência, e terceiro, estar diante de um dos pressupostos, que seria a idade cumprida conforme a legislação, tempo de contribuição também, segundo o modelo exigível, e, por fim, uma associação de uma coisa com a outra, ou a invalidez, se for aposentadoria por invalidez. Olá, doutor Luciano, meu nome é Fábio Carvalho. Eu gostaria de saber se um aposentado pode retornar à atividade. Fábio, sua pergunta é muito importante. Obrigado por ela, porque ela esclarece um conjunto de coisas dessa nossa entrevista aqui no Papeando. De fato, depende do regime. Se for no regime geral da Previdência Social, as aposentadorias espontâneas permitem o retorno, exceto a aposentadoria especial, porque não é possível retornar ao meio ambiente nocivo onde se trabalhava. E também tem um outro detalhe: se for aposentadoria por invalidez, o trabalhador não pode voltar a realizar os serviços. Já no âmbito público, nós temos uma interpretação diferente, porque no âmbito público, para voltar ainda no próprio âmbito público, é necessário respeito à acumulação constitucional. E se for idade avançada, mais de 70 anos, não volta de jeito nenhum. Perfeito. Oi, Luciano, meu nome é Neila Amaral. Eu gostaria de saber se a aposentadoria ela extingue o contrato de trabalho. Essa pergunta é a cara do saudoso Antônio Carlos de Oliveira, não é? Que sempre antecipou o posicionamento. Segundo o posicionamento do TST, a aposentadoria hoje vigente, a aposentadoria não extingue o contrato de emprego. O contrato de emprego se mantém, apesar de o indivíduo estar aposentado no regime geral da Previdência Social. É muito importante isso, porque no passado se interpretava de forma diferente, mas hoje se consolidou essa tese que já era defendida há tanto tempo. Oi, Luciano, meu nome é Luana Sena e a minha dúvida é como se prova os requisitos para a concessão da aposentadoria? Luana, os requisitos para a concessão da aposentadoria estão previstos em norma, dependendo do tipo da aposentadoria. Se for uma aposentadoria espontânea, a demonstração da idade, do tempo de contribuição associado ao cumprimento da carência. E se for por invalidez, uma demonstração de invalidez através de perícia. Seja lá como for, a verdade é que o indivíduo que quer se aposentar, que deseja se aposentar espontaneamente, deve fazê-lo com a sensação de um dever cumprido. E sem sombra de dúvida. E essa ideia do dever cumprido é a máxima da aposentadoria
e desse programa. Esse programa, acho que nós conseguimos hoje, falando com o nosso espectador, as pessoas que estão nos acompanhando em todo o Brasil, todo mundo, né, nesse Papeando com Pamplona especial, com você, que é a maior autoridade para mim no direito previdenciário e, sem sombra de dúvida, é uma grande autoridade pelo meu coração. Você sabe que amigo é o pai ou irmão, que a gente elege pelo coração. E, sem sombra de dúvida, você foi eleito pelo meu irmão. Que Deus te abençoe. Obrigado. Sucesso pro Papeando. Sucesso para vocês. E, meus amigos, é com a sensação de dever cumprido que nós encerramos o programa de hoje. Dever cumprido. Como é boa a sensação de alívio que vem naturalmente quando a tarefa é cumprida, o dever é entregue ou o trabalho é terminado. Ver-se devedor de obrigações pendentes incomoda mais do que uma goteira na cabeça, uma ferida que não fecha, uma pressão que não cessa. Enfrentar o desafio é encontrar coragem em si mesmo, como a buscar um tesouro escondido, uma luz a ser acesa ou um foco a ser direcionado. Para alcançar o resultado, não se deve depender da inspiração, mas sim só da transpiração. Como o peixe vive na água, o ser vivo precisa de ar e o mundo carece de amar. Até a próxima.